Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje, Bianca Venturotti. Você seguramente já ouviu falar dela, ainda que você não saiba que você ouviu, porque talentosa, incrível, uma realizadora. É maravilhosa essa minha querida amiga, parceira aqui do meu lado hoje, que a gente vai contar a história dela. Bianca, uma alegria ter você aqui com a gente hoje, uma honra, uma felicidade. E aí já vou emendar a primeira pergunta, né? Porque são 15 anos aí de muita labuta. E eu queria que você contasse um pouquinho, para quem eventualmente acha que não te conhece, essa história do jornalismo até o empreendedorismo. Sim. E aí primeiro conta a trajetória, depois a gente vai falar um pouquinho mais da Bloom. Perfeito. Primeiro, uma honra estar aqui. Imagina. Adorei essa apresentação calorosa, receptiva. Você é um super parceiro, então estou muito feliz. Aliás, Academia Brasileira de Marketing, acho isso chique, acho uma honra estar aqui. A minha carreira, ela começou, achei engraçado você falar 15 anos, né? Porque às vezes a gente não calcula. Eu fiquei, nossa, realmente. Mas a minha carreira no marketing, na verdade, ela começou pelo jornalismo. E foi muito engraçado que, fazendo uma ordem reversa, né? Que eu fui CMO, quando eu estava nesse período, né, trabalhando muito marketing, eu ficava, por que eu não fiz marketing direto, né? Por que eu não fui logo estudar marketing de cara? E aí eu fui entender, quando eu comecei a empreender, que o grande lance, a grande, acho que virada de ouro, assim, da minha carreira no marketing foi o jornalismo. E eu só fui entender isso quando eu comecei a empreender, porque eu fui revisitar a minha história. Então, minha história, ela começa no jornalismo. Eu entrei na Faculdade de Comunicação, no Rio de Janeiro, né? Sou carioca. E eu, já no primeiro período da faculdade, eu já era estagiária de um jornal impresso. Então, assim, coisa que já hoje em dia já tá, né? Tipo, o jornal impresso ainda era bastante lido. A gente tá falando de pouco mais de 10 anos atrás, né? E aí eu comecei como estagiária, e era muito engraçado que o estagiário de jornalismo, no começo, ele vai para todas as matérias. Então eu fui da editoria de polícia, de política, de geral, que é aquela... A editoria de geral é aquela que você pode ir até pra praia no final de semana, entrevistar pessoas na areia, e é uma coisa de louco. Mas eu cobria muita operação policial, subia muitas favelas do Rio de Janeiro, tive, assim, acho que a oportunidade e o privilégio de conseguir entender realidades também que não eram a minha realidade. Então, isso para mim foi uma coisa muito valiosa, porque abriu muito meus horizontes. Então, eu diariamente entrevistava pessoas que eram muito diferentes, né, uma das outras, por conta não só da classe social, mas do ciclo ou do tipo de matéria que eu ia fazer, porque às vezes eu ia fazer uma matéria de cultura, então à noite eu estava num show, num evento, no teatro, no cinema, e de manhã eu estava fazendo alguma coisa social, ou estava indo para a rua para poder ver algum problema que, de repente, alguma rua que foi mal construída. Então, era uma diversidade de assuntos. Isso também, no final do dia, fazia com que eu chegasse no jornal e eu tivesse que colocar tudo que foi falado para mim, todas as entrevistas, no jornal de uma maneira interessante para o leitor ler, né? E o jornal impresso, ele traz essa magia, que é você conseguir construir uma imagem na cabeça da pessoa. Então, de uma certa forma, que isso foi uma coisa que eu só fui pensar depois, eu já estava exercitando uma coisa que o marketing faz muito bem. A gente precisa traduzir nas estratégias, nas palavras, as conexões humanas. Como que a gente consegue fazer com que o público se conecte com aquela mensagem que a gente quer passar, como que a gente constrói tudo isso. Então, passei pelo jornal impresso, depois eu fiz um projeto com a Rádio Globo, que eles me pescaram na faculdade. Um dia, eles estavam lá fazendo uma ação na minha faculdade, pedindo pra galera narrar um gol de uma Copa do Mundo. E aí eu tinha uma amiga minha que foi gravar, ele, você não quer participar? Eu falei, não, hoje eu tô corrida, porque eu já trabalhava muito, desde novinha, desde o começo da faculdade já trabalhava, estudava. Falei, eu vou ter que ir pro trabalho daqui a pouco, não vai dar tempo e tal. Aí minha amiga foi narrar, eu falei, grava sim. Aí dei uma dica, a galera catou, aí foi atrás de mim depois, falou, você não quer participar? A gente quer colocar a primeira mulher narradora de uma Copa do Mundo, pra você ver. Mais uma coisa que é louco pensar que isso tem pouco mais de 10 anos, né, assim, e é recente demais. E aí eu falei, não, vambora. Então eu fiquei entre as 3 meninas que realmente ficaram, né, no projeto. A Renata Silveira era uma delas que ganhou, inclusive. E eu cheguei a narrar São Paulo e Flamengo no Maracanã. Olha que loucura. E aí eu falei, nossa, não tinha imaginado ir para esporte. Depois eu cheguei a ser comentarista de futebol americano.
fiz muitas coisas assim nessa linha, mas não segui esporte. E aí eu decidi que eu queria ir pro lado mais cultural, eu queria trazer umas coisas assim. E aí virei editora de música de um site, fui pra Webidia, fui pro mercado digital. E aí, na época, a Webidia veio pro Brasil para fazer a gestão de canais, né, digitais das marcas, dos veículos. E aí eu lembro que as lives estavam chegando no Brasil. Então também é outra coisa que é engraçado se pensar que hoje a gente abre um celular e Sim. faz live em qualquer lugar. Sim. Mas há pouco tempo atrás era um equipamento de live para você fazer uma transmissão. Transmissão, Jesus. E aí eu fui para esse mercado digital. Então eu consegui ter a oportunidade de transitar em todos os meios de comunicação ali que a comunicação e o jornalismo me levaram, né? E eu sempre fui muito de cavar a oportunidade de me jogar. Eu lembro que na própria Webidia, eu saí de férias uma vez e tinha um canal lá, que era o Puri People, que falava muito de famosos e tudo mais, e eu ficava meio assim, nossa, eu acho que eu não tenho muito perfil de ficar escrevendo fofoca de famoso, nem nada do tipo. Eu saí de férias e a galera do Puri People queria que eu entrasse pro time pra ser meio a cara do Puri People. Eu falei, cara, como que eu vou... Eu construí uma relação muito legal com os artistas, porque eu fazia muita coisa de cultura, de show, teatro e tal. Como que eu vou seguir com isso, né? E não queria escrever algo que fosse para falar da vida dos famosos. E aí eu lembro que eu fiquei matutando aquilo lá e falei para minha editora-chefe, eu falei, olha, beleza, eu topo, mas eu tenho um projeto. Porque eu acho que vocês precisam trazer essa galera pra dentro, né? E a gente tá falando de digital, vamos trazer o pessoal da televisão pro estúdio, pra cá e tal. E aí, na época, tinha algumas coisas limitadas, porque, né, era um formato novo. Olha, a gente pode até conseguir fazer isso, mas assim, eu não tenho como agora conseguir um produtor, uma roteirista e tal. Eu falei, não, beleza, eu faço tudo, a gente... Aí eu era produtora, aí eu ligava pros artistas, fazia roteiro, apresentava e acabei me apaixonando por apresentar. Aí virei apresentadora durante um tempo, fiquei na Webidia uns 5 anos, comecei a vir para São Paulo, descobri a magia de São Paulo, que geralmente a galera estranha, né, de falar assim, carioca em São Paulo, gosta de São Paulo, sim, eu sou apaixonada por São Paulo, mas pela energia, porque aqui tem a mistura do Brasil inteiro, né? Tem. Então, isso é uma coisa que também me possibilitou trabalhar com muitas possibilidades. E aí vim para cá fiz uma entrevista da MTV, aí eu acho que foi... Aí quando eu fechei o meu ciclo da comunicação ali agora, beleza, rádio, jornal, rádio, televisão. E aí fui para fazer o Miau, que era a premiação da MTV, compor o time artístico. E aí depois que eu fui me tornar diretora de marketing depois de um tempo, porque era muito amiga de uma influenciadora, que era Boca Rosa, e ainda sou, né? Mas a gente trocava muita figurinha. E na época da pandemia, eu fiquei um tempo na MTV, Nickelodeon, nos canais lá que eram da Viacom. E na época da pandemia, a gente conversando sobre formatos, ela tinha saído do Big Brother. E aí ela falou, cara, agora eu preciso pensar no que eu vou fazer, né? De novas possibilidades. Ela tinha triplicado de tamanho. Falei, olha, você precisa de um time agora aí, vamos pensar em alguma coisa, eu vou te apresentar alguém, não sei, eu conheço uma galera lá de MTV. Só que a gente pegou uma casa uma vez antes de entrar no lockdown para dar uma esparecida, né, criativamente. E aí a gente acabou rascunhando um programa que veio a ser o Boca a Boca, que foi um programa que foi até, eu acho que isso o jornalismo também deu uma pitada, que eu falei, cara, como que você começou, né? Como começou a sua história? A gente sempre conversou muito sobre a importância de você partir desse começo da história, né? De você revisitar o seu ponto de partida, e ela começou no YouTube. Então a gente criou o Boca a Boca, que veio a ser o programa que ela voltou pro YouTube, e daí eu não saí mais de lá, fiquei lá também quase 5 anos na frente do Boca Rosa, comecei com ela, com a Bianca Andrade, guiando um pouquinho do posicionamento, da comunicação, fazendo lá o Boca a Boca, e depois, quando o dela estava muito redondo nesse sentido, aí eu falei, não, agora é hora de pegar a marca, e vamos fazer com que essa marca seja conhecida além, né, além da persona Sim. Bianca Andrade, do Boca Rosa. E foi um lugar que eu passei com muito amor e muito carinho. Foi a oportunidade também que eu tive de construir time do zero. Então, a gente foi construindo tudo muito do zero ali.
Porque as pessoas olham e falam, nossa, muitos números, né? Tipo, na época ela tinha já mais de 10 milhões, então tem muita estrutura, tem muita coisa. Na verdade, não, é assim, ela mesma começou na favela, né? Tipo, fazendo as gambiarras dela, e explodiu. E quando a empresa já estava muito grande, o time ainda era muito pequenininho e a gente foi construindo aos pouquinhos. Então, tive ali o privilégio de montar o primeiro time de marketing lá dentro e o time de rede social, a gente foi deixando tudo bem redondo. Até que eu acho que essa coisa de ir sempre me provocando e montando coisas, eu falei, cara, acho que o bichinho do empreendedorismo já tinha me mordido, porque lá eu já tinha vestido a camisa como se fosse meu também, porque era uma coisa muito, assim, nossa, né, de construir junto. E eu falei, eu acho que dá para eu fazer o que eu faço aqui para mais pessoas, mais lugares e mais marcas, né? E eu acho que era muito de quando bate aquela coisa do propósito, do tipo, eu preciso levar essa mensagem para mais lugares. Então, esse é o grande resumo desses 15 anos de carreira. Que é lindo, né? Você participou aí de momentos... Primeiro, você é completa, né? Você nasce no jornalismo, mas você foi colocado em desafios muitas vezes na sua vida, inclusive o último que você passou antes do empreendedorismo, né? Porque era uma coisa com um grande potencial, mas não era Sim. uma realidade, efetivamente. Não. Então, assim, tua presença ali foi muito importante para que isso virasse esse monstro que é, né, a Boca Rosa. Sim. E aí, em determinado momento, você resolveu florescer e virou Bloom Sim. para dar essa oportunidade para outras marcas. Como é que aconteceu isso? Olha, aconteceu, eu fico brincando até com o meu time, assim, brinco até comigo mesmo, às vezes eu fico, cara, nasceu igual uma supernova, sabe aquela coisa que nasce gigante, assim, e às vezes a gente não tem a dimensão do tanto quanto, eu acho que já tinha martelado isso na minha cabeça, eu lembro até da conversa que eu tive com a Bianca na época, quando eu sentei pra conversar com ela, ela falou, já sei. E é uma conversa que a gente já tinha nas entrelinhas, do tipo, eu tinha muita vontade de construir uma coisa também pra mim. Eu acho que vem de trazendo pra um lado mais pessoal, eu acho que vem também de uma vontade minha de mudar um pouco a história da minha família, de eu construir algo que possa ser algo que se perpetue, que eu consiga deixar para outras gerações e tudo mais. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, mas num sentido positivo. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de pesquisar muito, adoro estudar, adoro descobrir qual é a próxima tendência, mas por que essa tendência está acontecendo. E a Bloom, ela nasceu muito o nome já diz, né? Que o florescer, na verdade, vem de uma frase. Quando eu era criança, eu era muito apaixonada num filme, que é o filme da Mulan, que é um filme da Disney. E tem uma frase que o imperador fala pra ela. Aliás, ela não é uma princesa convencional, né? Ela é uma princesa que ela é guerreira, que ela decide... ela até decide se fingir de guerreiro para poder conseguir ajudar a família dela. E ela vai numa coisa meio adversa lá. E tem uma frase no final do filme que o imperador fala pra ela que é a flor que desabrocha na adversidade é a mais bela e rara de todas. Ou seja, aquela flor que nasce onde ninguém tá esperando é aquela que geralmente ela se destaca, ela tem um significado forte. E quando eu olho para as marcas, quando eu olho para as pessoas e eu penso em algo que eu quero impactar, eu olho muito por esse lado. Do tipo, quando a gente olha para a própria história, né, e como a gente, foi um exercício pessoal, né, de eu ter que revisitar a minha história para entender o porquê que eu estava começando a empreender, eu vejo isso também nas marcas. Eu acho que não é diferente, né, quando a gente sempre está falando sobre pessoas. Então, como a gente consegue olhar para o melhor que a gente já tem dentro e a gente consegue potencializar isso? Eu passei por uma fase de também ter uma análise muito crítica positivamente, mas assim, do mercado do marketing mesmo, que recentemente teve... O marketing começou a ganhar um boom por conta do digital, né? Cada vez mais forte. Mas eu acho que passou também por um período que começou a ir para um lado muito de fórmulas, né? De fórmulas que são muito, talvez, certinhas para Sim. cada coisa. E eu falei, cara, eu preciso trazer uma coisa que... as pessoas falavam, você já não vai abrir sua agência? Abre sua agência. Eu passei 1 ano fazendo consultoria, né? Para poder entender também, e não é uma coisa tão simples assim, você começar a empreender. E aí eu falava, eu quero fazer alguma coisa diferente, que eu leve uma mensagem do marketing através da comunicação.
Então, porque a minha bagagem foi a comunicação. E todo lugar que eu passava, eu queria conseguir transformar aquilo numa comunicação mais estratégica. Então, não era inventar uma fórmula ou simplesmente replicar uma fórmula. Era pegar o que já é muito bom e como a gente consegue potencializar isso e comunicar para a pessoa que está em casa, ou para o consumidor, ou para a pessoa que precisa se conectar. Então, na verdade, a Bloom ela nasce com um viés de comunicação estratégica e posicionamento. O posicionamento não é uma coisa que você inventa, né? As pessoas... A gente até pode ter alguns artifícios que a gente pode... eu quero talvez me vestir assim para me posicionar de uma certa forma. Eu quero falar assado para poder me posicionar assim. Eu quero andar em... Beleza, isso é uma estratégia. Mas o posicionamento, ele é uma coisa que você olha para uma direção, aonde você quer chegar, e você traça essa comunicação para chegar lá. Eu acho que a essência do marketing é essa, né? Na minha visão, assim. Então, a Bloom, ela nasce com esse viés. Tive o prazer de conhecer há 1 ano e pouquinho atrás a Carol Pfeiffer, que hoje é minha sócia, né? Que graças a esse plug também apostou nesse sonho. A gente conseguiu construir a Bloom do zero também. Então, a Bloom oficialmente nasceu tem 3 meses, 3 e pouquinho. Então, ela é um baby. Mas ela nasce com clientes muito grandes, pessoas muito grandes, mas justamente por uma bagagem que já é de anos. Então, as conexões que eu já tinha feito ao longo da minha trajetória, que eu tive essa oportunidade de me conectar com várias marcas, com várias pessoas. Eu sempre tive, de uma certa forma, no mercado de influência. Então, não só por conta do Boca Rosa, mas porque na própria MTV a gente lidava com talentos, na Nickelodeon, na Webedia, quando eu trabalhava. Então, eu faço uma regressão e uma progressão, e eu sempre tive nesse meio de uma certa forma. Então, como que eu pego tudo que eu vivi nesse caldeirão todo e agora eu faço a Bloom florescer nesse sentido? Então, o propósito da Bloom é que toda marca e toda pessoa que a gente se conecte, a gente entre para fazer um projeto, a gente extrai o melhor daquilo e potencialize de uma forma estratégica, mas com muito propósito, muita verdade, e acho que a comunicação ela é o grande lance. Em termos práticos, Sim. O que a Bloom faz? A Bloom, ela desenha a estratégia macro, né? Ela direciona a estratégia macro para você criar esse posicionamento de marca. Então, é gerar valor de marca. A gente tem alguns pilares para isso, então a gente pensa em engajamento orgânico, como a gente traça isso, através da comunicação. Ela desenha a comunicação 360 de uma marca, de uma empresa, de uma brand persona. Então, quando a gente fala de uma comunicação 360, ela tem vários pilares. Então, ela não é simplesmente só, eu vou fazer a parte de CRM, eu vou fazer... Não, a gente precisa olhar o todo. E, às vezes, o todo, ele tá, inclusive, em como o seu time se comunica. Então, se a gente entra numa marca para desenhar uma estratégia, né, pra gente fazer esse 360, e às vezes os times não se falam, como que a gente vai executar isso? Então, é como se a Bloom ela faz um raio-x e a gente tem alguns produtos para a gente conseguir executar isso de uma forma mais estratégica. A gente tem nossos workshops, que são os Bloom Labs, então a gente consegue entrar na marca, às vezes, para solucionar uma dor específica, né? Eu quero atingir, minha marca está com um público muito feminino, eu quero atingir o público masculino. Tá, mas não é simplesmente, é como a gente transforma esses dados, nessa troca de dados com o cliente, numa estratégia mais assertiva. E como a gente transforma isso em comunicação. Então, pode ser através do nosso workshop, que é o Lab, pode ser através do nosso 360, que a gente faz esse raio-x e faz esse acompanhamento durante 1 ano, para a gente conseguir setar a marca, para ela ter não só a visão de longo prazo, mas como que ela se posiciona na imprensa, como que ela se posiciona no mercado, como que a gente faz uma ativação de marca que ela faça mais sentido. Então, não é somente... A gente também tem um pilar muito forte de ativação de marca. Como que a gente pensa no todo dessa ativação? Então, beleza, ela tá muito bonita para quem tá vendo, mas ela tá, de fato, convertendo também para a marca? Ela tá gerando um valor que ela vai além do evento que você tá ativando? Qual é o seu objetivo com isso? Ela tá conseguindo gerar um valor? Então, a Bloom, ela consegue trazer essa visão estratégica, né, e posicionamento mais macro para as marcas serem mais assertivas nesse sentido. Eu sei que ela é um baby, né, que está começando. Mas tem algum exemplo prático que a gente possa contar? Sim, claro. A gente fez o primeiro case, na verdade, da Bloom. Ela já nasceu com um case. Ainda bem, eu fico muito feliz com isso. Mas o Shark Tank School, a Carol, que é a minha sócia, licenciou a marca Shark Tank School, né?
durante ela, como ela é do programa Shark Tank. E quando ela licenciou, a gente tinha o desafio de... Eu entrei ali como head de comunicação, e aí foi o primeiro projeto que a Bloom pegou para executar. O objetivo era fazer a metodologia, ter a comunicação bem clara em relação a onde ela queria chegar, né? E um dos vieses não era só a educação financeira, mas era o olhar sistêmico hoje da educação. O desafio era fazer com que os alunos hoje, eles queiram olhar para a educação de uma maneira mais atrativa. Porque hoje a gente tem muito estímulo, não digo isso por conta de inteligência artificial, eu digo que os métodos tradicionais de ensino, eles ainda continuam sendo muito tradicionais. E como que você consegue pegar essa garotada de geração Z, de tudo isso que está super conectada, que quer falar de tendência, e como você consegue ser assertivo nesse aspecto? Então, a gente recebeu um desafio de fazer isso a priori ia ser para CMOs, a gente começou com esse viés, e aí a gente recebeu um desafio de fazer isso numa escola. E foi uma escola lá em São José do Rio Preto, que foi Invictus. A gente conseguiu entrar com a metodologia no colégio, só que quando eu pisei no colégio, eu lembro que eu e o Eleazar, que era o meu parceiro desse projeto, né, de educação, que ele é o head de educação e sócio da Carol também, a gente entrou no colégio, a gente literalmente vestiu aquele capacetinho de obra e falou, tá, como que se eu fosse um aluno e eu olhasse para essa escola, como que eu me veria como Shark no futuro? O que eu preciso para me ver como Shark? Então, eu preciso entrar aqui e entender que não é só a metodologia, não é só eu abrir o livro e olhar para a metodologia, eu preciso sentir. Então, a gente chamou a Dionísio, que é a Galeria de Arte, que também é uma das investidas da Carol, e eles fizeram a fachada do colégio, virou uma super cartão postal da cidade no final das contas. Então, a gente fez um grafite super impactante na fachada do colégio. A gente pensou em ações, imersão com os pais, porque a gente tinha que trazer os pais para dentro também, para eles dialogarem sobre os filhos. A gente colocou lambe-lambe pelo colégio, porque tem essa pegada dos festivais. Então, a gente tornou o ambiente muito mais propício. A gente fez um lab, que é uma sala que os alunos podem usar para eles se provocarem e fazerem os projetos juntos, para a gente voltar à ideia deles produzirem em equipe, deles criarem projetos que a visão deles leve eles a pensar em negócio também. Então, a gente conseguiu pensar no 360. E foi um super sucesso. O colégio, na época, estava ainda para preencher algumas vagas, depois agora passou por uma fila de espera, então virou cartão postal da cidade. Então, no final das contas, a metodologia, quando ela entra num lugar e ela está com uma comunicação assertiva, ela não transforma só a vida dos alunos que estão ali estudando, é o entorno. Então, tudo que a Bloom toca nesse sentido é pensar nessa estratégia de 360. E o próprio evento da Bloom de lançamento acabou sendo um case nosso dos eventos que a gente quer fazer. Porque todo evento que a gente já está se programando para fazer, agora a gente vai fazer a nossa Coffee Party, porque tem essas tendências das Coffee Parties, a gente já tem uma dessa que é a nossa Bloom Sessions, mas a gente quer conectar todos os pilares do mercado também. Então, todos os nossos eventos, assim como foi o nosso lançamento, teve influenciador, teve gente do mercado, galera de outras agências, porque eu não enxergo a Bloom como uma concorrência, pelo contrário, eu olho para cada projeto com a possibilidade da gente plugar com quem sabe, e a gente plugar com outras agências, e a gente fazer umas coisas muito incríveis, porque no final das contas, eu não vou ter todas as expertises do mundo, nem do mercado, e eu acho isso muito valioso. Então, como que eu posso plugar com você? E a gente faz uma coisa grandiosa, assim como a gente já vai matutar um monte de coisa legal para fazer. Então, eu acho que dois exemplos, acho que um deles foi o Shark Tank School, que já surgiu com bastante maestria, mas que é isso, que no final das contas ele não impactou só a metodologia propriamente dita, né? Ele realmente foi efetivo na comunicação, mas ele conseguiu gerar outras coisas, abrir conversa, abrir um pós, falar com os pais. Os pais começaram a mandar mensagem. Eu recebi no meu direct, por exemplo, pai falando assim, cara, obrigada por vocês terem resgatado um sentimento muito gostoso de eu levar minha filha no colégio e me conectar com ela, porque ela tá muito empolgada porque tem uma novidade acontecendo, e eu também fiquei. Então, no final das contas, você tá conseguindo criar um ecossistema ali, né? E você consegue impactar ainda mais pessoas. E eu quero provocar cada vez mais isso. Eu quero que o mercado se fale, a gente consiga gerar debates pra gente trazer mais conversas pra dentro.
E agora a gente tá produzindo um workshop também muito legal que vai já sair nesse mês. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Mas já tem um case. Já tenho Tô que... feliz. Ouvindo você falar, de alguma forma, independente da demanda, tem duas características na tua entrega. A primeira é que você olha para a essência. Sim. E a segunda é que você rompe uma barreira e sempre olha sobre um espectro maior. Então você vai entender a essência daquela marca, daquele negócio, e você não entrega necessariamente só aquilo, mas a tua visão maior é capaz de fazer conexões que não aquelas que necessariamente foram pedidas, é isso? É isso. Nossa, eu achei lindo. Tava aqui já. Tava viajando aqui, divagando. Sim. Eu acho que a gente tá passando por um momento muito importante em relação a isso. Quando a gente brinca até de falar as coffee parties, as tendências, a gente tá num movimento muito forte de wellness agora. Hoje foi engraçado que eu abri o meu Instagram e tava lá Wellness Economy. Eu achei então que agora tem várias vertentes. Mas, na verdade, a gente falando em palavras mais práticas, é você cuidar da saúde do corpo, da saúde da mente, e como as pessoas estão começando a voltar cada vez mais os olhares para as conexões reais. Então, eu acho que o olhar para a essência, ela é uma coisa que nunca vai mudar. A gente pode, talvez, em alguns momentos, se desconectar um pouco disso, porque algumas coisas vão engolindo a gente no dia a dia, né? E substituindo um pouco, assim, talvez. E quando a gente fala, por exemplo, até de inteligência artificial, qual é o diferencial de quem está controlando isso? É a criatividade. Então, como você usa isso de uma maneira criativa? Porque tem coisas que ninguém vai conseguir substituir. Então, a essência é uma coisa que ela é humana, né? Assim, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira autêntica e genuína. Então, eu estava fazendo uma entrevista esses dias até, e até a pessoa que me entrevistou falou assim: como é que a gente faz para ser autêntico? Porque eu não me sinto autêntico. Eu falei, nossa, mas todo mundo é autêntico no final das contas, porque se cada um for revisitar a própria história, tem alguma coisa que ela faz, alguma coisa por algum motivo, ou que levou ela, enfim, a ter aquela história específica. Porque a gente nunca é criado no mesmo lugar, da mesma forma. Às vezes até irmãos são criados na mesma casa e têm personalidade totalmente diferente. Eu e minha irmã, a gente tem personalidade totalmente diferente. E ela tem as essências dela e as qualidades, e assim como eu tenho as minhas, e são diferentes. Então, como que a gente consegue olhar para cada coisa de maneira autêntica? Então, você conseguiu traduzir muito bem. Achei muito lindo isso da essência, porque no final das contas, até o bloom, né, esse florescer, ele, se não tiver essência, o que vai sair dali? Então, eu acho que a autenticidade, ela tá muito ligada. E esse momento que a gente está vivendo agora, que foi uma coisa pós-pandemia, né? Na pandemia, tudo passou por a gente acelerou muito, né? Tudo. Então, a pandemia, ela acelerou tudo muito digitalmente. O que foi muito bom para muita coisa, e ao mesmo tempo as pessoas também se sentiram um pouco. Depois, quando tem aquela falta, né? Tudo gera um gap ali. Depois, tudo que vem com muita força, depois gera sei lá, a pessoa fica assustada, ou gera uma ausência. E eu acho que esse pós-pandemia, que agora que a gente, de fato, né, apesar de a pandemia já ter sido há um tempinho, é pouco tempo. E agora que estão vindo essas consequências no sentido de comportamento de consumo, de mercado. Então, as pessoas estão buscando se conectar de verdade. Então, hoje, você não precisa mais, por exemplo, ser um especialista em pintar quadro para você ir para uma aula de arte e arriscar fazer isso. Eu vi que tem um monte de gente tentando fazer aquelas coisas de cerâmica nas redes sociais. Eu tô achando isso o máximo, porque as pessoas estão se permitindo um pouco mais testar coisas onde elas se sintam mais humanas. Ou seja, a gente tem a possibilidade de falhar também, né? Eu, por exemplo, eu tenho aprendido muito isso com o empreendedorismo, porque eu sou uma pessoa que particularmente também me cobro muito, assim, né? Ainda mais por ser uma pessoa... Eu gosto de ser criativa. Quando a gente gosta de ser criativa é terrível, porque a gente se cobra de ser criativo. E isso é uma loucura, porque quando que a gente também sabe qual é o momento da gente pausar e desacelerar? Então, eu acho que no final das contas, não é só sobre o mercado, né? A gente também tem um aprendizado diário do tipo... Agora, eu recentemente tive uma queda de ficar mal, doente. Falei, nossa, eu tô precisando descansar. Nossa, meu cérebro precisa parar um pouquinho. E eu acho que as pessoas estão sentindo isso, no final das contas, o todo.
E é óbvio que quando a gente fala das pessoas sentindo isso impacta o mercado. Então, se tá todo mundo falando do Wellness Economy, que foi isso que eu acabei de ver de manhã, nada mais é do que as pessoas começando a olhar para outras coisas que realmente importam, do tipo, eu acho que é hora de cuidar de mim também. E isso vai impactar o todo. Então, a essência, na verdade, é como a gente olha para as pessoas de maneira humana. Como a gente olha para uma marca, por isso que se fala tanto da gente conseguir humanizar as marcas, né? A gente dá vamos dar um tom de voz, vamos fazer, por exemplo, o Fenômeno, Magalu, que tenha, querendo ou não, criou essa persona que é avatar, mas que ao mesmo tempo está cada vez mais humana, né? No sentido físico e estético da coisa. Mas as pessoas buscam os pares, né? A gente quer se reconhecer, a gente precisa buscar referência. Se não tiver essência, se for uma coisa que não for feita genuinamente, com autenticidade, se for uma coisa fake, criada, cara, eu posso dizer, pode até dar certo. Um vídeo até pode viralizar nesse sentido, mas ele não significa que ele vai realmente se conectar e vai durar. E você vai conseguir viver daquilo que viralizou. Então, eu acho que se não tiver essência, não tem nada, no final das contas. O que acontece quando eu pego duas mulheres incríveis, talentosas, jovens e ligadas nos 330 volts como você e a Carol? Nossa, sim. O desafio e coloco juntas no mesmo ambiente. O desafio é desacelerar. Isso é a dinastia, é isso? Total, total. Nesse quesito, assim, eu admiro muito a Carol nesse desafio que ela se propôs a viver e fazer e construir, né? Que é a dinastia. A dinastia, ela nasceu como um hub para ser o coração de dar continuidade ao que ela investe no Shark Tank Brasil. E eu acho que isso é uma coisa muito genuína, porque você não simplesmente investiu naquela pessoa colocando ou grana ou tempo. Você tá querendo olhar para como ela vai perdurar, se ela tá conseguindo se desenvolver, como você pode capacitar, olhar para o educacional, olhar para literalmente uma coisa que eu acredito muito, que é esse 360, que é essa visão muito sistêmica. Porque eu lembro que até isso é uma coisa até muito de terapêutica, terapeuticamente falando, mas se você olhar para uma roda sistêmica, né? Se ela tiver falhado em algum pontinho, ela não gira. Não. Então, eu vejo que a intenção dela e o que ela tem feito, né, junto com a dinastia, é muito isso. E a Bloom ter nascido lá também, já nesse olho desse furacão, já mostra muito do que são essas conexões, essa sinergia de ser ligada no 220. Então, isso é uma coisa que positivamente falando, as conexões, elas são muito poderosas. Então, recentemente, o que a Bloom tem trazido muito para a dinastia, a Carol, querendo ou não, vem do mercado financeiro, mas fez muitas conexões de outros mercados. E a Bloom, eu sempre tive muita conexão com o mercado do entretenimento, da música, sempre gostei muito desse ambiente, tive agora no Festival João Rock, e aí trouxe a galera do festival para dentro da dinastia, então a gente tem conseguido fazer esse mix dos mercados, e a galera do mercado, talvez do entretenimento, conversando com a galera do mercado de negócios, e isso dando match. Então, eu acho que, no final das contas, o grande lance dessa sociedade, dessa união, né, na verdade, dessa parceria, né? Porque a sociedade, falar assim, sociedade é uma coisa muito fria e lá é tudo muito quente. E a gente tem essa conexão muito quente, né? Calorosa de pensar nos próximos passos. Então, eu, particularmente falando, precisava muito desse complementar que era exercitar muito mais a minha visão de negócios também, para complementar com a minha visão da comunicação e da parte criativa, que, na verdade, quando você está falando de criatividade e comunicação, você está pensando em negócios. Sim. Mas como você comunica para esse mercado que você está falando de negócios e que não é uma coisa só de humanas, né? Porque eu acho que a galera da comunicação ficou muito nesse quadrado de humanas, que é maravilhoso, que a galera de negócios precisa muito, inclusive, mas que isso não se enquadre num sentido de não ter visão de negócios. E vice-versa. E como que leva um pouco mais dessa essência criativa pro mercado dos negócios. Então, eu acho que ali foi literalmente trazer um equilíbrio e fazer esse match nesse sentido. Então, eu sinto que a gente tem essa sinergia de agregar muito uma para outra, e eu aprendo todos os dias muito, não só com a Carol, mas com as próprias investidas dela, com as empresas que estão começando, com as empresas que já têm estrada, com as pessoas que passam por lá. E aí é isso, muita gente às vezes muito grande, umas pessoas que estão ali começando ou querendo fazer o próprio negócio, então é esse equilíbrio. E o mais importante, acho que de qualquer tipo de parceria e sociedade é como você troca,
no final das contas, é uma troca, né? E como você agrega de um lado e como a pessoa agrega do outro, e a gente sempre vai aprendendo um com o outro. Então, acho que esse 220 ali, ele deu um equilíbrio bom. Tem o desafio também. É desafiador, às vezes, você lidar com um mercado que às vezes é muito diferente do seu e talvez não tenha a visão que talvez o seu mercado tenha e vice-versa. Mas quando você vai em doses homeopáticas, você vai vendo que isso é muito valioso. Então, acho que todo mundo deveria apostar muito nisso, né? Eu tenho falado muito isso também num lado social, porque eu sempre tive muito esse olhar, né? De tudo, de social, de diversidade e tal, e como a gente até transforma esses mercados numa comunicação de potência, né? Num lugar de, tipo, até a gente vai falar de alguma coisa social, como a gente potencializa isso, a gente traz visão de negócio para as pessoas entenderem que tem espaço no mercado e não para uma determinada data ou para um determinado período ou para cumprir uma tabela. Por que a gente não fala sobre potência como um todo? Porque no final das contas, se a gente fala de diversidade social, todo mundo é potência, né? Então, comunicação, negócios, todos os mercados, eles têm essas possibilidades. E o grande lance, eu acho que é o equilíbrio. Bianca Venturotti, foi um prazer ter te entrevistado. Você que agora é minha amiga, você Super. que é minha parceira e que a gente vai fazer um monte de coisa legal junto. Com certeza, não E tenho dúvida. queria dizer que foi uma honra ter tido você aqui conosco. A honra foi toda minha. Eu falo a beça, mas a honra foi toda minha. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa incrível junto. Eu tô muito empolgada, inclusive. Conte comigo pra tudo e vamos nessa. Você já é um super amigo. Obrigada. Legal. Obrigada mesmo. Valeu, amor. E é isso. Marcas, fiquem atentas que em breve nós vamos até vocês. Com certeza. Aguardem.